Então, quero orar com vocês. Hoje, Rosvita e eu vamos bater um papo com vocês sobre abastecidos de perdão, pelo perdão, né? Vamos orar? Senhor, que presente, que delícia estar nesse lugar. Casa viva. É tua casa, é nossa casa. O Senhor nos chama para a mesa, o Senhor quer ter comunhão. Nos sentimos em casa, amados, abraçados, acolhidos. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de caminhar contigo, de aprender do Senhor, de ver os teus milagres acontecendo. Que delícia, Pai. Um cantinho que o Senhor está reservando aí para os teus filhos, porta que o Senhor abriu de maneira maravilhosa. Continue confirmando, Pai, aquilo que está aí no coração do Senhor em relação à casa viva. Enfim, abençoa cada família que se encontra aqui hoje, Pai. Cada criança que está ali, adolescente, jovem, na tua casa. Essa é a minha oração, Deus, no nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. E amém. 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 Meu nome é Rosvita. E o Nelson já contou um monte de história, mas eu lembro agora, mudando um pouco agora esse assunto das histórias das comunidades terapêuticas, quem aqui gosta de assistir filme e seriado? Quem não levantou a mão porque está mentindo, gente, que não é possível. Tem um filme que eu gostei demais da série, que chama De Volta para o Futuro. Alguém de vocês assistiu? Agora, quem é mais velho? Agora eu vou descobrir quem é mais velho aqui. Alguém assistiu um seriado chamado No Túnel do Tempo? Tem gente aqui que conhece, já vi. Esse é da minha época, esse povo. Mas o que eu acho interessante? Que pelo menos nesses dois, no filme, nesse seriado, você tinha a oportunidade de estar na época de hoje e voltar para o passado. E revisitar alguns lugares e ver a história acontecendo. Agora, eu queria que você pensasse na tua vida. E você pudesse dar um conselho para você hoje, com a idade que você tem, porque você aprendeu, para você há 10 anos atrás. Quantos anos você tinha 10 anos atrás? Lembrou aí? O que é que você daria de conselho para você mesmo, se você olhasse agora com aquilo que você aprendeu, que você sabe da vida hoje, e talvez com os perrengues que já passou nesses 10 anos, né? E você falaria para você mesmo algum conselho? Eu quero dizer para vocês que a perspectiva pela qual a gente olha a vida da gente, e tem a ver com os conselhos que a gente dá, faz toda a diferença. Quero mostrar para vocês 3 imagens. Vamos ver se a gente consegue. A perspectiva que a gente olha para o 6, pode ser um 6 ou pode ser um 9. Depende da perspectiva que eu olho para a história da minha vida. Mas a perspectiva muda tudo. Quer ver uma outra perspectiva diferente? A gente consegue ver aqui uma jovem e um velho. O que é que você está vendo aí? Antes você vê um, depois você prestar atenção, olhando. Depende para o que é que você está olhando. Mais para o preto, mais para o branco. Mas é uma questão, de novo, de perspectiva. E tem uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, que é desse elefante. Olha aí, é um bando de cego olhando para um elefante. Mas como eles são cegos, eles estão apalpando, mas o elefante é grande, cada um só apalpa uma parte. Então, olha o que eles estão percebendo do elefante. Um acha que o elefante é uma serpente, né? Porque pega só na tromba, né? O outro pega na orelha, acho que é até um tapete, né? Porque é grandão. O outro pega ali naquela parte, né, do marfim, achando que é o que é uma lança. O outro pegando naquela pata, né, bem grossa do elefante, acha que é uma árvore. O outro acha que até porque é uma parede, né? Porque o bicho é grande.
E o outro acha que está pegando no rabo porque é uma corda, né? Então, depende também do que é que a gente vê e da perspectiva de onde a gente está, a gente vê e percebe a vida da gente de forma diferente. E hoje, nós queremos passear com vocês um pouco na história de uma pessoa que eu tenho certeza que você já conhece, que é José. E José olhou a vida dele de uma perspectiva muito interessante. E ele fez uma frase que eu quero que a gente mostre aí, que ele escreve, que ele diz, a gente encontra ela lá em Gênesis, mas José, quando ele falou essa frase, ele tinha mais ou menos 40 anos. Ou seja, já tinha passado um bocado da vida dele. Nós vamos ver um pouquinho da vida dele, mas ele disse o seguinte: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vamos ler juntos? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Essa foi a perspectiva que José escolheu olhar para a história de vida dele. E se você conhece um pouco da história da vida dele, eu fico admirada de José falar isso. Não é uma frase que você diria assim, faz tanto sentido. Vocês me pretendiam fazer mal, mas Deus, olha esse mas aqui, mas Deus planejou tudo para o bem. E aí, quando a gente olha para a vida de José, e eu acho que a gente pode olhar para a nossa vida também, nós vamos olhar que todos nós fomos marcados por algumas coisas na nossa vida. Nós fomos marcados, aí a gente vai, né, fazer exatamente esse recorte para ver como que José se abasteceu de perdão, porque para falar essa frase, gente, é porque ele se abasteceu de perdão na história da vida dele. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas a vida de José foi marcada, como a nossa também, pelo amor de outras pessoas. Foi marcada pelo pecado da família dele e de pessoas que ele conhecia. Foi marcado pelo próprio pecado dele. Foi marcado também pelas circunstâncias da vida. E também foi marcado pela dor das podas de Deus. E talvez todos nós podemos nos identificar com José, não talvez nas circunstâncias que ele passou, mas também com essas experiências na nossa vida. Todos nós somos marcados pelo amor de muitas pessoas, é ou não é verdade? Fomos marcados pelo pecado de outras pessoas também? Fomos marcados também pelo nosso próprio pecado, por escolhas erradas que nós fizemos? Fomos marcados por circunstâncias que, às vezes, boas, às vezes, ruins, e também pelas podas de Deus, que no momento, quando a gente é podado, a gente não entende nada daquilo que está acontecendo, e geralmente é um período de dor. Pode até ser que você esteja num desses momentos agora, onde talvez uma dessas marcas até esteja marcando mais a sua vida. E nós vamos olhar um pouquinho, rapidamente, eu e o Nelson, nós vamos fazer um passeio pela história da vida de José, mas nós vamos reparar aqui em alguns momentos onde José, começando primeiro, onde José foi marcado pelo amor. Primeiro lugar onde José foi marcado pelo amor foi pela mãe, porque ele é resposta de oração de uma mulher estéril. Então, José vem como um presente para aquela família, para aquela pessoa, para aquela mulher. Raquel, né? José também é o 11º filho de Jacó. E é o filho da velhice. Provavelmente Jacó tinha uns 90 anos. Pense num caba para ser pai aos 90 anos. Então pense num presente, num momento que você, às vezes, nem está esperando mais ter filhos, especialmente da mulher que você mais amava e com quem você não tinha filhos. Então, com certeza, ele foi marcado pelo amor da mãe e do pai. Foi marcado também pelo amor de Potifar, porque ele foi colocado por Potifar como sendo o administrador de todos os bens que Potifar tinha.
Ele foi marcado também pelo carcereiro, que administrava a prisão onde ele estava, e esse carcereiro colocou sobre todos os outros presos que estavam ali para administrar aquele espaço. E ele foi marcado também pelo faraó, porque o faraó viu nele um homem inteligente, um homem sábio, e quem ele convidou para administrar toda a terra do Egito no momento de extrema crise, de fome, não só no Egito, mas no mundo. Então, José foi marcado pela vida dessas pessoas. E, com certeza, nós também fomos marcados pelo amor de muitas pessoas. E aí, para mim, fica uma lição. Nós precisamos ser gratos pelas pessoas que nos amaram ao longo da nossa vida. E, às vezes, a gente esquece de olhar para as pessoas que nos fizeram bem. E a gente esquece de ser grato a elas. Às vezes, a gente até é, mas a gente não verbaliza. E a gratidão, ela precisa ser verbalizada. Mas também José foi marcado pelo pecado de outras pessoas, da mesma forma que ele foi marcado pelo amor. Então, vamos ver. Ele foi marcado também pelo pecado do pai. Da mesma forma que ele foi marcado pelo amor do pai, ele também foi marcado pelo pecado do pai. Por causa do quê? Do favoritismo. José se tornou filho favorito. E isso trouxe muita rivalidade entre os irmãos. E os irmãos o marcaram também. E o marcaram especialmente pelo ódio, pela inveja, por causa do favoritismo do pai. E essa relação com os irmãos foi tão complexa que eles pensaram em matar José. Não mataram por pouco, porque um dos irmãos se levantou e disse, não, é demais. Mas venderam ele como escravo. E quando ele foi vendido como escravo, ele foi ainda declarado para o pai como morto. Então, ele foi marcado pelo pecado das pessoas próximas da casa dele. Mas ele também foi marcado pelo pecado da esposa de Potifar, que acusou ele falsamente de adultério. E, por causa disso, ele foi preso, mesmo não tendo sido verdade. Ele foi marcado também pelo copeiro, porque ele abençoou o copeiro, mas o copeiro, depois que recebeu o bem e saiu do presídio, se esqueceu de José. E José tinha pedido um favor para ele, de que ele se lembrasse dele. E outra pessoa que marcou, com certeza, a vida de José, talvez muitas outras pessoas marcaram ele. E nós também vivemos num mundo que é imperfeito, com pessoas imperfeitas e que nos marcaram. E muitas vezes a gente traz marcas das pessoas que nos amaram também. E às vezes é difícil conciliar essas marcas das pessoas que nos amaram e ao mesmo tempo nos trouxeram dor. Mas é preciso reconhecer essa dor. Eu não posso simplesmente negar que houve dor quando eu fui ferido, mesmo pelas pessoas que nos amaram. Vamos ver agora um pouquinho mais da história de José? Eu estou pegando o microfone dela, que aquele bicho começou a piscar, não sei se é bateria ou o que é. Marcado pelo nosso próprio pecado. José foi marcado, primeiramente, pelo amor das pessoas. Com certeza, você também. José foi marcado pelo pecado da sua família e de pessoas próximas que foram caminhando e convivendo com ele. Mas José também foi marcado pelo seu próprio pecado. Fofoca. Relatava ao pai os erros dos irmãos com quem trabalhava como pastor. Pensa num bicho fofoqueiro. Os irmãos não podiam fazer nada que lá vai José, deletar os irmãos. Arrogância, pela maneira como contou os sonhos, se achando literalmente eu sou o cara. Vocês são...
Inclusive o pai. Lembra do sonho quando ele fala que o feixe se dobrava, né? Algumas lições sobre o nosso próprio pecado. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, escolhas. E todo pecado traz consequência. Todo pecado, toda escolha sua e minha trouxeram consequência nas nossas vidas. José também foi marcado pelas circunstâncias da vida, coisas boas e ruins. A perda da mãe aos 12 anos. Foi luto, muita dor. E assumir a responsabilidade pelo irmão mais novo. A mãe morreu no parto do último filho de Jacó, né? De certa forma, e agora sem a mãe. Será administrador na casa de Potifar, e depois na prisão o prepararam para ser administrador do Egito. Ser filho de Jacó, um cara muito esperto na administração dos seus bens, também o ajudou. Pensar que conviveu com um cara mala. O nome dizia exatamente isso, enganador, pilantra, caba safado, num bom cearenseis. Mas com certeza, o José aprendeu alguma coisa com o pai dele, né? Os aspectos bons da administração estavam lá. E aí, por outro lado, circunstâncias da vida que foram muito dolorosas. Pensar que você, num determinado momento da sua vida, os irmãos estão conspirando para te matar. Só não te mataram porque o mais velho disse, não vai matar não. Façam qualquer coisa com ele, mas nós não vamos derramar o sangue dele não. Gente, que circunstância de vida complicada. O que vai ser da minha vida agora? Vendido como escravo, né, pelos próprios irmãos. Então, algumas lições que as circunstâncias da vida dão a mim e a você. Nós não temos controle sobre essas circunstâncias. Tem coisas que vão acontecer e não tem nada a ver nem com você, nem com nada acontecer, ponto. Você teve alguma coisa a ver com a Covid? Não. Passou por ela. Estamos aqui para contar a história. Muitos não estão. Eu já não sou mais o mesmo depois da Covid. Eu até quero um cara mais ou menos afinado, viu, Orlando? Agora, compadre, para cantar, meu amigo, parece a taquara rachada, um negócio esquisito, não tem mais o fôlego que eu tinha, né? Circunstâncias da vida. Nós não temos controle. Nessa hora, questionamos a presença, o amor e a bondade de Deus. E muitas vezes vem a pergunta, por quê, por quê, por quê? Eu lembro que a noite que eu passei no hospital, achando que eu não ia acordar no dia seguinte, eu pensei, oh Deus, por quê? Aí assim, eu não sei quanto a você, mas às vezes nessas horas eu penso, bem que podia ser aquele meu vizinho miserável que bate na mulher, mas não sou eu, né? Por quê? Quando somos fiéis no pouco e nas circunstâncias difíceis, Deus vê nossa fidelidade, nos prepara para as próximas etapas da vida. Nós passamos pelas circunstâncias e vemos a graça e a fidelidade de Deus. E é como se fosse Deus falando comigo e com você. Ei, você está saindo de um degrau e eu te colocando um pouquinho para cima. Você está vendo numa nova perspectiva agora a vida, a fé, a minha graça, o meu perdão. E José também foi marcado pelas podas de Deus. A gente podia ter uma corda aqui pregando sobre esse negócio, né, Hernando? Vamos trazer ele, Hernando. Vamos chamar esse fuleiragem para vir pregar aqui na Casa Viva. Sofreu 3 injustiças grandes demais, que depois que passou, você pode olhar e dizer, foi uma poda de Deus, né? Ser vendido como escravo aos 17 anos, falsamente acusado de abuso sexual pela mulher de Potifar, e por conta disso ficou preso 12 anos, incluindo 2 anos de ingratidão e indiferença do copeiro a quem ele ajudou. O copeiro só foi lembrar dele 2 anos depois.
Quando o faraó já estava lá desesperado com o raio dos sonhos, ele falou, vixe, rapaz, tem um sujeito que me ajudou lá na prisão. Algumas lições de quando somos podados por Deus, e a fonte é exatamente uma corda. A dor da poda é a dor que sofremos depois que damos bom fruto. É um negócio estranho esse negócio, não é não? Você está trabalhando, se envolvendo, aí de repente você vê o fruto acontecer e Deus vem e tum! Aí você, peraí Deus, está de brincadeira comigo, pô? Depois de tanta luta, agora estou vendo o fruto, o Senhor vem, quebra minhas pernas. Exatamente. Aliás, quebra não, corto logo, vup. Né? É a poda. O instrumento da poda, às vezes, também surpreende. Deus usa aquilo que faz o corte permanente. Olha que coisa louca isso aqui. Ele precisava sair da casa dele para crescer e se preparar para o futuro que Deus tinha para ele, mas nunca pensou que fosse vendido para ser escravo pelos irmãos. Ele serviu bem a casa de Potifar e de repente é acusado de algo que não fez. Ele ajuda uma pessoa que se esquece completamente dele. A poda focaliza nossa atenção completamente para Deus e tira a atenção do fruto do nosso trabalho, do fruto do passado, para recebermos somente dele tudo o que precisamos para a próxima estação da nossa vida. Eu vou falar de mim aqui bem rapidinho, abrir meu coração com você. Eu não chamava isso de poda, não, mas eu comecei a chamar, porque eu achei que ficou mais chique, sabe? Antes eu chamava de deserto, eu dizia, Deus, que deserto miserável é esse? O Senhor num silêncio, e eu falo, e eu me esguelo, e eu quero te ouvir, o Senhor não fala nada, eu não estou entendendo esse negócio. Eu acho que a coisa, no meu caso, parece que funciona assim, de 10 em 10 anos, sabe? A cada 10 anos vem uma poda, vem uma lapada, me derruba, me joga no chão, e eu fico lá questionando, Senhor, por que eu? O que está acontecendo? Não sei o que e tal. E cada poda, cada deserto, vem os ensinamentos da graça de Deus, de quem Ele é, e de trazer assim uma nova etapa de vida, de abrir a mente, de ver coisas que não via. Como tem sido lindo esses últimos 2 anos, mas o ano da poda engata. O ano da poda eu fui até a Alta Floresta, minha filha. Atravessei o Xingu. Passei lá por dentro daquela tropa. Meu Deus, o que é que o senhor quer com essa poda? O que está acontecendo? E chore. Só eu e a Rosvita, 60 dias dentro de um carro. Pense num lugar bom para a gente brigar. Não, bem? De vez em quando a gente sai de carro só para brigar, né? Esses 60 dias, eu acho que foi só umas 3 ou 4 brigas. Os outros dias foram só de choro, de partilha, né? A Rosita falava assim, 8 mais 2 para você. Aí tá bom. Aí eu olhava para mim e falava, agora é 8 mais 2 para você. Daqui até o Rio Grande do Sul, depois lá para a Alta Floresta, voltando para Fortaleza. 60 dias de poda, né? Vivendo no deserto e Deus cuidando, dando água na hora certa, dando consolo na hora certa, né? Botando para dormir na hora certa, Ele cuidando, Ele moldando, Ele trabalhando, Ele transformando, né? E quando a gente olha para todas essas marcas, a grande pergunta é, o que é que a gente vai fazer diante delas? A gente tem algumas escolhas. Pode colocar ali. Amargura, não é? Ressentimento? Com certeza, não é? A outra é vingança. Quem aqui nunca pensou em se vingar? Eu preciso ficar muito amigo dessa pessoa. Porque eu já pensei muitas vezes. E também
especialmente diante, né, das injustiças. E, às vezes, aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Mas também existe o caminho do perdão. E o nosso desafio hoje é que a gente comece esse ano de 2025 abastecidos de perdão. Que foi exatamente isso que aconteceu com José. Quando nós lemos aquela frase, lembra do início? Mas Deus, quando ele se encontra agora com os irmãos que não o reconhecem, dependendo dele para não morrer de fome, ele podia agora aproveitar e dizer, gente, a vingança é um prato que você come frio. Chegou minha hora, numa posição de poder. Porque agora ele podia. E ele podia humilhar os irmãos, fazer eles passar fome, podia torná-los escravos, inclusive. Mas ele estava diante de uma escolha. E aí ele se lembra. Mas Deus, eles me procuraram fazer o mal. Mas Deus tornou o mal em bem na minha vida. Talvez você precise se confrontar nesses dias com essas duas palavras. Mas Deus. Mas Deus. E eu quero sugerir para a gente, hoje à tarde, para a gente refletir, por que é que José escolhe se abastecer de perdão? Por que é que ele escolheu se abastecer de perdão, em vez desses outros sentimentos? E o primeiro deles, e eu gosto dessa sugestão, porque é uma sugestão que eu ouvi uma vez do pastor Ed René, é para não se abastecer e não se nivelar pelo mal. Porque quando eu me encho de mal para fazer mal pelo outro, o mal que eu não quero começa a habitar em mim. Então, o mal que eu não quero, mas quando eu me nivelo pelo mal, ele começa a habitar em mim. Ele contamina, gente. O mal contamina o coração. De um jeito muito sutil. E essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Essa é uma escolha. Eu vou me abastecer de perdão? Ou eu vou permitir que o mal faça morada na minha vida, na minha mente, no meu coração? E começa na mente. Mas da mente vai para as atitudes, da mente vai para as palavras, da mente vai para as escolhas que eu faço. A segunda sugestão, que eu entendo por que José escolheu não praticar essas outras coisas, é porque ele preferiu as pessoas. Ele preferiu o relacionamento com a sua família, com seus irmãos. Ele escolheu continuar com aquelas pessoas que lhe fizeram mal como parte da sua família. Isso é muito difícil. Mas quem não escolhe pessoas acaba na solidão e no isolamento. Então, preferir as pessoas é uma escolha de vida, de perdão, e que me faz viver em comunidade, em comunhão. E José escolheu continuar como irmão, porque ele podia escolher ficar só como ali administrador de Faraó, né? Mantendo a distância. Mas ele preferiu as pessoas. E quando nós não preferimos pessoas, quantas vezes a gente vê pessoas que envelhecem sozinhas, amarguradas e isoladas?
Essa não é uma escolha que é feita lá quando você está velho. Essa é uma escolha que é feita hoje. Como é que você escolhe viver a sua vida? Em relacionamentos? Ou vai cortando todo mundo que vai te fazendo mal? Porque essa é a tendência natural nossa. Eu vou cortando, vou cortando, vou cortando, vou cortando. Mas quando nós nos abastecemos de perdão, é possível perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Uma terceira sugestão que eu quero dar para nós hoje, por que escolher se abastecer de perdão, é não ser definido pelo passado. E José não queria ser definido pelo mal que foi feito contra ele no passado. Porque, gente, quando a gente fica preso no passado, nós ficamos esperando que, às vezes, aquela pessoa que nos fez mal peça perdão, que aquela pessoa tenha uma nova atitude diferente com a gente. Mas isso, às vezes, não vai acontecer. Pode até acontecer, mas pode também não acontecer. E eu posso ficar definido pelo passado e não seguir para frente. Quantas pessoas ficam presas no passado? Porque ficam presas sem conseguir olhar para frente, porque ficam esperando algo que mude na sua história, em algum relacionamento, ou em alguma circunstância, em alguma situação. E eu e você precisamos escolher. Eu vou ser definido pelo meu passado, ou eu vou olhar para frente? Escolho ser definido por uma dor de divórcio, por uma injustiça no trabalho, por uma perda que eu sofri, por uma poda que aconteceu até na minha vida. E vou ficar nesse saudosismo ou nessa amargura. Mas nós podemos definir como José, de não sermos definidos pelo mal que sofremos. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala sobre isso é que às vezes a gente diz, né? É o jeito de crente de dizer, né? A gente diz assim, ó, estou entregando nas mãos de Deus. Vocês já ouviram esse negócio com pessoa? Entregando, mas no fundo a gente está dizendo, vai se lascar na mão de Deus agora. Só para a gente não se dizer agora no nome da gente. Vai falar assim, Deus é justo juiz. Você já falou isso alguma vez? Mas não foi pensando assim. É tipo assim, um dia você vai pagar pelo que você está fazendo, né? E assim com aquele veneninho correndo aqui. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de perdão. E o perdão, ele é unilateral. E aí a justiça que eu falo não é a minha justiça. Porque a minha justiça é exatamente essa dessa frase. Mas aí nós vamos nos lembrar que a justiça de Deus é muito diferente da minha justiça. A justiça de Deus é a justiça de Deus é Jesus na cruz. E a cruz, ela trouxe o quê para mim e para você? Perdão, graça, chance de recomeçar, seguir para frente. Essa é a justiça de Deus. E essa é a justiça de Deus que Ele deseja que a gente deseje para as pessoas também que estão perto da gente. Que elas se encontrem com Jesus. Com Jesus. Então, o que é que você vai escolher? Olhar a sua vida da perspectiva do perdão,
da perspectiva de José, que disse assim, né? Vou relembrar a frase, todo o contexto, onde ele diz assim: José, porém, respondeu, quando estava com os irmãos: não tenho medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo ele os tranquilizou, ao tratá-los com bondade. Eu não vou fazer o mal para vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. Eu não vou fazer o mal para vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. E ele olha para a vida da perspectiva correta. O mal bateu em mim e não me fez ser malvado. Eu escolho as pessoas e eu escolho o abraço. E o meu passado não determina o meu destino e nem minha identidade. Sou definido pelo bem que eu posso fazer e não pelo mal que eu sofri. José olha para a vida da perspectiva correta. Ser definido, volta lá, volta lá. Aqui. José olha para a vida da perspectiva correta. Ser definido pelo bem que pode fazer e não pelo mal que sofreu. Escolhemos nos abastecer de perdão, praticando o bem sempre, mesmo com quem aos nossos olhos não merece. Ainda pegando o gancho da escolha que José fez, tem uma colocação feita por Santo Agostinho acerca do perdão, que para mim é sensacional, né? É como se, de repente, vou fazer aqui uma alegoria. Orlando fez algo muito ruim para mim. Me machucou, me traiu, era meu sócio, botou meu nome na Serasa, eu estou endividado, não sei como é que eu vou fazer, e de alguma forma meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? E a minha vida daqui para frente e tal? E no meu coração eu tenho escolhas. Ou eu posso me vingar, fazer como os caminhos que estavam ali, ficar amargurado, ressentido, etc. e tal, ou eu de alguma forma posso viver o perdão. E aí Agostinho diz assim: quem não vive perdão, quem não perdoa, quem não diz assim para alguém: olha, você está perdoado, vai, está perdoado, não me deve mais nada, né? Ou quem não reconhece que errou, que aquilo foi muito mal, que machucou, que, poxa vida, que injustiça que eu fiz, que loucura, não devia ter feito, pequei contra Deus, contra essa pessoa. Quando você não vive o perdão, é como se, de repente, eu olhasse para o Orlando e tomasse veneno e ficasse na minha cabeça assim: o Orlando vai morrer, o Orlando vai morrer. Quem é que vai morrer? Eu que tomei o veneno. Eu que estou envenenado por não ter estendido perdão e não dizer: cara, vai, macho, não me deve mais nada não. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu vou recomeçar a minha vida e eu não vou ficar preso no meu passado e nem no mal que foi cometido por quem quer que seja em relação a mim. Uma outra loucura em relação ao perdão, que a fonte realmente é a cruz, como a Rosvita falou, é porque se é você, se sou eu, que cometo esse pecado, e esse pecado é aquele pecado rotineiro, que você comete e volta, comete de novo
e volta, comete de novo e volta. Daqui a pouco é você que não se perdoa. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Vindo da boca de Paulo. O perdão tem que ser essa via de mão dupla, que eu e você precisamos nos abastecer todos os dias. E o perdão vem direto da fonte, direto da cruz. Eu e você não temos essa capacidade em nós mesmos. Precisamos nos abastecer da pessoa de Jesus, do Espírito Santo nos guiar, nos direcionar, nos convencer, né? Modelos como José, oh Deus, vai lá, lê de novo, se apropria daquilo que a palavra do Senhor coloca, né? Romanos 12, de 17 a 21 diz assim: nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Uma coisa que aprendi sobre perdão é que, se eu perdoar essa pessoa que me magoou tanto, eu vou ter que voltar a ser amigo dela? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoar é um gesto unilateral. Viver em paz com todos, não dá para viver em paz com todos, pois às vezes os todos não querem viver em paz com a gente. Não depende de você. Nós temos uma dívida impagável com Deus, mas Deus decidiu pagar essa dívida para ter relacionamento conosco. Ele pagou através da morte de Jesus na cruz, por aquilo que nos afastava dele. Deus quer perdoar você e abastecer você de perdão. Deus tem o plano dele já foi traçado. Jesus já morreu por mim e por você e derramou o sangue dele na cruz do Calvário, sangue esse que nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus veio pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Ele já me perdoou. Me perdoou ontem, me perdoa hoje e vai me perdoar amanhã. Deus quer perdoar você e quer abastecer você de perdão. Deus quer ter relacionamento íntimo contigo. E você? Como é que anda aí em relação ao perdão? Está na hora de ser livre. Quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? A quem você precisa pagar o mal com o bem? A quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Tem alguém que o Espírito Santo de Deus traz aí ao teu coração, que te fez mal, e que agora o que ele está falando contigo é: abençoe, ore pelo teu inimigo, entrega ao Senhor, se abasteça do perdão
demonstrado lá na cruz do Calvário. Não é na tua força, não é na tua inteligência, não é no teu plano, mas é entregando para o Senhor essa tua dor. É decidindo viver perdão. É uma decisão. Viver perdão não é um sentimento. Viver perdão é Deus, eu decido perdoar. Viver perdão é Deus, eu não sei se a pessoa vai me perdoar, mas eu estou arrependido. Eu quero fazer algum tipo de reparação, não sei se ela vai aceitar. Deus, me ajude. Eu não tenho força, não. Perdoar vem direto do teu coração. Mas assim como o Senhor me perdoou, eu também quero perdoar, quero viver perdão. Tem alguém entre nós, hoje, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está falando aí ao teu coração, que você precisa estender perdão, perdoar. E o que Deus está falando contigo hoje é: você está decidindo. Talvez a tua vontade não seja, mas é uma decisão hoje de perdoar. Ou então, é uma decisão clara de que você precisa pedir perdão, reconhecer que foi mal, que devia ter feito, que foi omisso, e, se possível, fazer algum tipo de reparação. Eu quero orar por você, simples assim. Não tem necessidade de ficar de pé nem nada não, só levanta uma das mãos. Se é para liberar perdão, se é para pedir perdão, Deus o sabe, e nós vamos orar aqui agora. Então, se tem alguém que esse sentimento está aí agora, Deus está falando ao teu coração e isso está claro para você: Deus, eu preciso. Amém, amém. Só faz um gesto simples, né? Aleluia, amém, 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 amém. Oh Deus, aleluias. Pai, o teu plano sobre as nossas vidas, ele é inigualável, ele é tremendo, ele é perfeito. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, tinha condições de se achegar. Tua palavra diz que todos, absolutamente todos nós pecamos contra nós mesmos. Primeiramente pecamos contra o Senhor, mas também machucamos pessoas e fomos machucados. Escolhemos fazer o que não devíamos. Deus, nos omitimos muitas vezes. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. E Pai, que coisa maravilhosa é poder ler a Tua palavra e ver, e ouvir, e experimentar, e passear pela vida de pessoas como Jacó, mais especificamente hoje sobre José, e de ver a graça do Senhor, a manifestação do Senhor, mesmo em meio a injustiças, mesmo em meio a desespero, mesmo em meio a dor, a tanta mentira, a engano, a graça do Senhor, a mão do Senhor, guiando José, conduzindo José como instrumento teu. Mesmo na poda, mesmo no deserto, mesmo na insegurança. Que lindo, Deus, saber que o Senhor esteve conosco lá onde a nossa mente está indo agora. Naquele momento onde nós cometemos injustiça, onde nós machucamos pessoas, onde nós ferimos. E o desejo do nosso coração nessa noite é: Deus, nós estamos arrependidos. Senhor, tem misericórdia. Porque na clareza do que o Teu Espírito Santo tem falado hoje a cada coração, o
Teu Espírito Santo não aponta o dedo, o Teu Espírito Santo não julga, o Teu Espírito Santo não critica, o Teu Espírito Santo traz bálsamo, o Teu Espírito Santo traz cura. E essa decisão sábia, no momento certo e na hora certa, vai ser conduzido para que o perdão seja vivenciado. De forma unilateral, sim. Porque talvez alguns dos meus irmãos aqui vão ter que procurar, sejam familiares, sejam amigos, onde quer que seja, para poder ir lá e pedir perdão. Talvez algum tipo de reparação que possa ser feito. Mas isso é de acordo com a tua vontade, no momento certo. Hoje a decisão está sendo tomada, graças a Deus. E ela vem mediante arrependimento genuíno, aleluia. Da mesma forma, Deus, aquela dor que foi sentida lá atrás, numa determinada circunstância, onde por alguma razão, alguém ou a própria vida, Senhor, a circunstância trouxe dor, amargura, injustiça, desejo de vingança. O Senhor hoje tem colocado no nosso coração, no coração dos meus irmãos e irmãs, a decisão de perdoar, a decisão de não ficar amarrado ao passado, àquele fato, mas de liberar perdão para que a pessoa também possa ir. E cada um de nós aqui seguir fazendo o bem para a tua honra e para a tua glória, caminhando em novidade de vida hoje, sendo instrumentos teus para glorificar teu nome, Senhor, tratando o mal com o bem. Nos ajude, Pai, nos abençoe nessa decisão nossa de nos abastecermos todos os dias da nossa vida do perdão do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa, Deus, é a minha oração, Pai. Esse é o desejo do meu coração. E eu oro grato, agradecido mesmo, no nome do meu irmão mais velho, que morreu por mim, mas ressuscitou. Tem nome próprio, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém.